This call is now being recorded. Pronto, gravando com 1 hora de atraso. Josilene, quem tá fazendo a disponibilização é o Gabriel, certo? E ele, no caso, eu não consigo disponibilizar por conta da... Como quem criou a coisa foi ele, quem tem quem tem as autorizações lá do Google, né? É ele. Então, eu não disponibilizei não, porque eu não tive como disponibilizar, mas o Gabriel disponibilizou, sim, no mesmo lugar que ele disponibilizou todas. A Tamires coloca... Mas, Tamires, isso é trabalho de iniciação, trabalho de conclusão, é tudo trabalho, certo? É tudo trabalho científico. Um trabalho de iniciação é a mesma coisa um trabalho de conclusão de curso. Não existe uma diferença prática entre eles, certo? Ou se alguém disse que tem uma diferença, e você tiver aí, né, você pode compartilhar aí. Mas eu não consigo perceber uma diferença prática entre fazer este projeto aqui, fazer um projeto de TCC, um projeto de mestrado. Ah, sim. Não, mas aí você está esquentando a cabeça com besteira, certo? Essa parte aí pré-textual, trabalho de conclusão de curso, deixe lá, projeto, trabalho de conclusão de curso, não precisa adaptar isso aí. Isso aí é besteira. Tá? Vai ser botar lá, ao invés de ser requisito a obtenção de grau de nutricionista, vai ser requisito para obtenção da nota da disciplina de filosofia. Mas isso aí não interfere na vida, tá? Não se incomode, você tem que estar lá bonitinho, né? Porque existe regras da ABNT que normatizam, né? Então, por favor, ninguém vai chegar aqui com trabalho de filosofia, assim, cheio de curva e azul e rosa, né? Você não vai fazer isso, obviamente. Mas elementos pré-textuais, você só precisa seguir ali a ordem bonitinha, tá? E sem estresse. A Mariana colocou aí uma possibilidade aí, tá? Foque mais no miolo do trabalho, na pergunta objetivo, nos métodos, na introdução, tá? Esse sim é o ponto importante. Digam mais, gente, quais mais dúvidas vocês têm aí? Para eu voltar aqui à explicação depois, mas eu preciso saber se vocês têm mais dúvidas específicas aí, alguma coisa que esteja afligindo vocês. Mariana, eu acho que no modelo, naquele que eu mandei, onde só mandei só os tópicos, eu acho que não tem resumo. Eu preciso que confirmar, mas no arquivo que eu mandei que só tem os tópicos, eu acho que não tem resumo, certo? A gente não está pedindo resumo, não. Tem no ou tem não? Mônica no tem não, né? Isso, tá? Então, sem resumo, tá? Diga mais, gente. Mais alguma dúvida? Quanto à avaliação ou qualquer coisa do gênero? Podem perguntar. Tá certo. Então, vou dar continuidade tá? Aqui à dúvida. Há uma dúvida que surgiu bastante não, mas teve uma dúvida dessa e inclusive a aula de hoje, o objetivo é esse, certo? A gente diferenciar bem isso aqui, tá? A dúvida foi a seguinte, quer dizer, professor, a minha pergunta é um pico ou é um peco? Tá? Minha pergunta é um pico ou é um peco? Eu queria saber de vocês, por favor, gente. Vocês já têm, a gente falou, mas ainda foi muito assim, mais corrido, né? Na aula passada a gente comentou sobre isso aqui, né? Mas eu quero saber de vocês, por gentileza, o que é que vocês entendem da diferença entre pico e peco, no contexto assim,
no contexto de científico e tal. O que é que vocês entendem por pico e PEC, por gentileza? Nassib, você já falou sobre os tipos de pesquisa que são feitas em saúde? Não. Vai falar hoje, né? É. Ela ajuda. Calma, gente. Façam fila para falar, por favor. Sem pressa. Diga aí, o que é que vocês entendem por pico e PEC? A Lara colocou: pico é uma pergunta que vai ser respondida no decorrer do trabalho, o PEC é uma exposição de algum fato que vai ser ratificado no decorrer do trabalho. Interessante, Lara, do seu ponto de vista. A Mariana colocou o acrônimo, mas eu queria saber, Mariana, assim, o que é que você entende da diferença disso aí para o PECO, no caso, certo? A Mônica coloca: no PIC você vai fazer uma intervenção, e no PEC você vai apenas observar a exposição. Certo, Mônica? Lara, aí, no caso, uma pergunta, uma comparação, né? Então, o pico é uma comparação que vai ser respondida no decorrer do trabalho, né? É isso que quer dizer, né? E o PEC é uma exposição de algum fato, né? Que você vai ratificar ou não no decorrer do trabalho, né? Agora, me diga, Lara, você como pesquisadora, existe diferença na sua postura se você estiver fazendo um pico ou um PECO? Existe diferença na sua postura como pesquisadora se você estiver fazendo um pico ou um PECO? Eu estou perguntando para a Lara, mas serve para todos, tá? Você acredita que não, né? Alguém mais, gente? Qual é, Mônica? Você meio que falou em cima, né? Mas explique melhor, por favor. Esse pessoal podia falar, né? No pico você vai intervir, no PECO você não vai fazer nada, apenas observar. Né? Certo. E o que é intervir? Como assim? Você vai intervir? Como é isso? Como é que é? Você vai intervir? Vai fazer o quê, intervir, no caso? A Júlia colocou solução da pergunta. Como assim, Júlia? Você pode me dar um exemplo, por favor? Tipo, pega uma pergunta com pico e, no caso, como assim a solução? No caso, você vai intervir com a solução, é isso? Por exemplo, se você colocar... Perfeito. Mônica coloca, vai testar, né, se realmente algo funciona ou não. Vamos pensar no pico da vacina. Vocês podem me ajudar, por favor, no estudo da vacina, de uma vacina para Covid. Qual é o pico?
de uma vacina para Covid? Qual é o pico de um estudo que investigue a eficácia de uma vacina para Covid? Aí, no caso, colocar assim, qual é o P, qual é o I, qual é o C e qual é o O, né? E qual é o O, Manuela? No caso, muito bem, Débora, no caso, o O nem é observar o aumento da imunidade, né? O O é a infecção pelo corona, né? O O é isso, né? No caso, no estudo já final de fase 3, especificamente, né, você não olha se aumentou a imunidade ou não, né? Você olha se a pessoa se infectou ou não, né? Então, o P seria paciente sem a infecção, né? O I, a vacina, o C, o grupo placebo, e o O, a ocorrência da infecção, né? A incidência da infecção por Covid. Não é isso? Certo? Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: por que num estudo com vacina como esse, a gente usa um pico e não um peco? Por que num estudo com vacina como esse, né, fase 3 e tal, a gente usa um pico e não um peco? Pico, paciente, intervenção, comparação e autocâmbio. Peco, paciente, exposição, comparação e autocâmbio. Ela coloca, porque não sabe se vai ser eficaz ou não. Ou seja, lá, nesse caso, ele não sabe se vai ser eficaz ou não. Como é a postura do investigador quanto a vacinar ou não vacinar? É o pesquisador quem vai lá e vacina a pessoa, nesse tipo de estudo, ou a pessoa procura e escolhe se vai se vacinar ou não? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Nesse tipo de estudo da vacina, certo? Obviamente precisou recrutar pacientes, né? Pacientes, no caso, pessoas, né? Não com a doença, pessoas saudáveis, né? Precisou chamar, né? Dizer, olha, nós vamos fazer um estudo com a vacina, né? Que é o que a Mariana está colocando, voluntários, né? Precisou chamar voluntários, tá? Aí esses voluntários chegam e dizem, não, eu quero participar do estudo. Beleza. Aí essa pessoa chega e diz, eu quero ir para o grupo vacina, e a outra diz, eu quero ir para o grupo placebo, ou o pesquisador vai determinar de forma aleatória quem vai para a vacina e quem vai para o placebo? Essa é a minha pergunta. A pessoa que quer participar do estudo escolhe para que grupo vai, ou o pesquisador é quem diz para que grupo ele vai, preferencialmente de forma aleatória? O pesquisador diz de forma aleatória. Não é isso? Determinar o que vai acontecer na vida de uma pessoa ou não, mesmo que seja ali, né, naquele estudo, né? Mas o pesquisador está determinando o que vai acontecer com aquela pessoa. Aquela pessoa vai receber uma vacina ou vai receber um placebo. Como eu estou dizendo aqui, de forma aleatória, ou seja, normalmente isso é um sorteio, né? Mas é a pesquisa. A Débora descobre, Débora, no final da pesquisa pode sim revelar
para que grupo aquela pessoa tinha sido aleatorizada, né? Mas só no final mesmo, né? Depois de terminar todas as coletas de todos os pacientes, não só quando eu terminar o meu tempo de acompanhamento, né? Porque eu posso ser acompanhado por um mês, mas a pesquisa pode durar 2 anos, né? Acompanhando várias pessoas, né? Aí quando termina o meu, não me diz logo de cara, né? Mas depois que termina toda a coleta, aí pode dizer, tá, Débora? Então, gente, quando o pesquisador, mesmo que de forma aleatória, ou seja, joga uma moeda para cima, cara ou coroa, né? Determina quem vai tomar a vacina e quem vai tomar o placebo, isso é uma intervenção na vida da pessoa, sim ou não? Você interviu nesse participante? Sim, né? Você interviu, certo? Você fez uma intervenção, certo? Daí vem o I, né, gente? I, intervention. E o que diabos é o E? Exposição, tá? E aí não tem... Pois é, Mariana, todos escolheriam tomar a vacina, né? Nem todos, tá, Mariana? Nem todos, mas boa parte, né? Não ficaria muito equilibrado, não, aí. Mas vamos lá. E o E? O E pode ser um pouquinho mais difícil de entender, mas na verdade é até mais simples, tá? O E é quando o paciente, o participante da pesquisa, já está exposto ao que está sendo pesquisado, certo? Então, não sou eu, pesquisador, que vou jogar uma moeda para cima e vou dizer que agora você tem que fazer tal coisa. Não. Aquela pessoa já faz tal coisa na vida dela. E eu vou apenas acompanhá-la. Tá? E aí, isso pode ficar meio confuso, mas isso é útil para quê? Qual a utilidade disso? Tá? Então, primeiro, isso aqui, no caso, tá... Isso não é pico e isso não é pé. Tá? Isso aqui é o contrário, tá? Mas eu vou continuando o slide e vai ficando claro, né? Então, gente, nós temos 2 tipos de estudos, tá? Para responder uma pergunta, né? Nessas perguntas que nós estamos trabalhando aqui, nesse contexto, existem vários tipos de estudo, mas nós vamos focar nesses estudos que nós estamos falando aqui na nossa disciplina, que são estudos em que tenha um desfecho relacionado à saúde humana, não é isso? A gente combinou, né? Tem que ser com gente e tem que ser um desfecho relacionado à saúde, né? Então, não pode ser adequação de cardápio, não sei o que, essas coisas, não, certo? É um desfecho que trabalha, um estudo que trabalha com gente e que o desfecho seja saúde, né? Então, você tem 2 grandes tipos de estudos, certo? Você tem estudos observacionais e estudos de intervenção ou experimentais, tá? Estudos observacionais e estudos de intervenção ou experimentais. Aí eu pergunto para você, gente, um estudo que faz o teste de uma vacina é um estudo observacional ou um estudo de intervenção experimental? Me digam, por favor. Um estudo que testa a vacina, né? Como esse que a gente falou agora há pouco. Observacional ou de intervenção? Mariana colocou intervenção, a Débora intervenção. E eu quero saber se todos concordam, gente. Me digam aí, todos vocês concordam que é de intervenção? Fica, alguém não consegue, né, ou não entende dessa forma? Né? Estou vendo mais gente, intervenção. É isso, né, gente? E quando a gente fala intervenção, é por quê? Porque, assim, espontaneamente, aquelas pessoas estariam numa condição dessa tomando vacina? Não, porque nem tem, né, essa vacina para tomar, né, se quiser, tá? Então, é o pesquisador que vai mudar ali a vida daquela, mesmo que seja de forma no sorteio, tá? É o pesquisador quem vai mudar. Então, aquilo é um estudo de intervenção. É um experimento. Nós estamos fazendo um experimento, certo? Como já conversei com vocês, né? A experimentação, né? Experimentar no dia a dia, a pessoa diz, experimenta aqui essa lasanha de berinjela para ver se é boa, né? Mas cientificamente não é isso que a gente está falando, né? Não é ficar provando as coisas empiricamente com os nossos sentidos, tá? Fazer um experimento é fazer um estudo, né? Certo? Uma coisa delineada, tá? Então, é lá o cara da vacina. Então, gente, eu sempre
posso fazer um estudo de intervenção. Eu vou, na verdade, já vou lançar logo a ideia, certo? Existem ocasiões em que fazer um estudo de intervenção, ou seja, eu, pesquisador, interferir na vida do meu participante, não é ético. Existe essa condição? E se existe, qual é? Que condição? Me digam um exemplo, por favor, de uma situação em que não seria ético eu intervir na vida do meu paciente. Ou seja, que intervenção não é ética, no caso? Existem intervenções que não são éticas? Não sei se foi claro, mas, enfim. Eu, como pesquisador, porque vocês estão percebendo que na intervenção eu vou mandar a pessoa fazer alguma coisa, eu não sei se isso está claro. Mas na intervenção eu vou mandar a pessoa fazer alguma coisa. Então, lá na pergunta da Tamires, por exemplo, a pergunta da Tamires, lá que a gente trabalhou um pouco aqui, certo? A pergunta era pacientes oncológicos, dieta cetogênica, dieta convencional e eu não lembro qual era, eu acho que terminou a da Tamires sendo o tamanho da mama, eu acho que era o tamanho do tumor, né? Tamanho do tumor, né? Quem é que vai, nesse estudo da Tamires, quem é que vai mandar grupo A fazer dieta cetogênica e grupo B não fazer nada? Quem é que vai mandar? Quem é que vai definir se o grupo A faz dieta cetogênica e grupo B não vai fazer nada? Nesse estudo da Tamires. Quem é que vai mandar grupo A fazer dieta cetogênica e grupo B não fazer nada? O pesquisador. Perfeito. Tá, gente? O pesquisador. E hoje nós temos, né, talvez há alguns anos, a proposta, para você ver que a questão ética, ela não é imutável, certo? Talvez há alguns anos, algumas décadas, a proposta de fazer uma dieta cetogênica para um paciente oncológico não fosse aceita eticamente. Né? Vocês imaginam isso, né? Imagina, há 30 anos, alguém chegar para um paciente oncológico e dizer, olha, vamos cortar aqui arroz, vamos cortar não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Né? Há alguns anos, na verdade, se você chegasse para oferecer isso para um obeso, o povo já dizia, meu Deus, vai matar o obeso, não sei o quê, os rins, o fígado, enfim, toda uma ladainha que tinha contra a dieta cetogênica, avalie para um paciente oncológico, né? Hoje, já se tem uma ideia, e essa ideia não surgiu do nada. Pum, um belo dia alguém acordou e falou, não, pô, dieta cetogênica é segura. Não, não foi assim. A ideia de que dieta cetogênica é uma opção, surgiu com o quê, gente? Me respondam, por favor. De onde que surge a ideia, ou de onde que essa ideia vai ganhando força, de que a dieta cetogênica pode ser uma opção para pacientes oncológicos? Já começou logo com um estudo com paciente oncológico? Eu estou vendo vocês me respondendo alguns exemplos do PECO, né? E eu vou voltar se é Júlia e Manuela, mas deixa eu concluir esse raciocínio. Tamires, o que é que você quer dizer com a nutrição? Nutrição biológica? Que nutrição é essa aí? Eu vou repetir a pergunta, tá? E, gente, se vocês quiserem usar o áudio, fiquem à vontade, tá? Não tenham vergonha, não. Eu vou repetir a pergunta. É possível que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a proposta da Tamires de usar dieta cetogênica para pacientes oncológicos não fosse vista com bons olhos do ponto de vista ético. Tá? Mas hoje, essa proposta seria aceita. O que é que acontece com algumas décadas atrás, que alguém não aceitaria um estudo com dieta cetogênica com pacientes oncológicos, para hoje? O que é que acontece nesse meio tempo? Um belo dia alguém acorda e diz, não, pô, deve ser seguro, ou existe alguma coisa aí acontecendo nesse meio tempo que vai levando a acreditar que um estudo com pacientes oncológicos seja factível e seguro? Isso vai começar pode ser com estudo in vitro, animal, rato, também bota estudos e pesquisas, mas é só isso, Manuel. Tu acha que para nos animais?
Continua o raciocínio. Com pessoas saudáveis, né, Manuel? Né? Até chegar a ponto de, não, dá para testar com oncológico, sim. Certo? Então, beleza, gente. Existem algumas situações que fazer uma intervenção pode não ser visto como ético, né? Porque não tenha, né? As pesquisas até aquele momento não mostrem uma segurança ou, pelo contrário, já mostrem algum dano, né? E aí, gente, se eu não posso fazer uma intervenção para responder uma determinada pergunta, aí eu posso partir para não intervir na vida das pessoas, não fazer um experimento, mas fazer uma observação, tá? E aí nós tivemos 2 exemplos aí, quando falamos sobre a Júlia e a Manuela colocaram, sobre o fumo, por exemplo. É sempre o exemplo mais clássico, não tem para onde correr, certo? O exemplo mais clássico é esse. Fumo e câncer de pulmão, tá? Eu posso fazer uma intervenção para saber se pessoas que fumam têm mais câncer de pulmão. Eu posso fazer uma intervenção para saber se pessoas que fumam têm mais câncer de pulmão. Sim ou não, gente? Lara e Maria me responderam que não, Júlia também. Meninos, vocês podem me dizer por que não? A Lara colocou porque não seria ético colocar a saúde de uma pessoa em risco, e o Felipe colocou porque já é algo comprovado, né? Tá, Felipe, mas então deixa eu... Porque, de fato, é algo comprovado, mas já é comprovado desde sempre, Felipe? Desde que o mundo é mundo, soube-se que fumar causa câncer de pulmão? Então, Felipe, em algum momento da história, alguém precisou observar alguma coisa, né? Que, para, vamos dizer, comprovar, né? Precisou fazer um estudo, né? Em algum momento da história, esse estudo precisou existir, né? Certo? Então, imagina nesse momento, tá? Mas é óbvio, Felipe, quando eu uso o exemplo de fumar e câncer de pulmão, você está certo, né? Algo batido, né? Mas vamos supor fumar e câncer de bexiga, tá, Felipe? Fumar e câncer de bexiga. É comprovado que o fumo aumente as chances de ter câncer de bexiga? Provavelmente não, né? Não tem essa comprovação, certo? Mas aí, Felipe, neste caso, você poderia fazer um estudo para fumar e câncer de bexiga? Não é comprovado. Mas por que você não poderia, Felipe, fazer esse estudo? Você pode me dizer, por favor? E eu coloquei câncer de bexiga, tá, Felipe? Mas poderia ser até outra condição. Vamos supor, fumar e depressão. Vamos supor, certo? Fumar e depressão. É para saber se fumar, o hábito de fumar leva a desenvolver depressão. Vamos supor aqui, tá? Você poderia fazer esse estudo entre fumar e depressão? Não existe nada na literatura entre fumar e depressão. Mas você desconfia por conta da nicotina, que vai atuar lá nos receptores, blá, 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 não sei o quê, que fumar possa levar à depressão. Aí, você pode fazer um estudo de intervenção com fumo para ver se leva à depressão.
Eu acho assim que não seria viável, ético, como o João falou. Seria melhor observar o quadro das pessoas que têm depressão e ver se o fumo tem alguma relação. Muito bom, filho. Obrigado, inclusive, por usar o áudio para mudar só a minha voz. E você está certíssimo. Não seria ético, né, Felipe? Não seria. E agora sim, por que não seria ético? Porque você já sabe que fumar causa outros danos de saúde, não necessariamente a depressão. Mas você sabe que fumar causa outros danos de saúde. Não é isso? Então eu não posso expor a pessoa a esse risco no meu estudo. Tá? Então, e aí você já veio com uma sugestão, né? Que foi uma sugestão também que o João colocou aqui. Acho que analisar os pacientes com câncer de pulmão e ver se são fumantes. Seria talvez a mesma coisa, João. Aí analisar os pacientes com depressão, né? E ver se fumavam, né? Ou se não fumavam, né? Certo? E a Débora coloca, pode ser feito uma observação entre fumantes e a relação dessas pessoas com a depressão. Ou seja, todos vocês perceberam a ideia básica do que eu estou querendo dizer aqui. A ideia básica é a seguinte: se eu não posso fazer uma intervenção, eu lanço mão de uma observação. Certo? Beleza, gente? E se é uma observação, aquela pessoa nesse estudo, para esse estudo aí, aquela pessoa, ela vai participar de uma intervenção com fumo ou ela vai estar exposta ao fumo por ela mesma, no caso? Ela que quer se expor ao fumo fumando, né? Como é que é, gente? Nesse estudo aí observacional, a pessoa vai participar de uma intervenção com fumo ou ela vai estar exposta ao fumo? Quando diz exposta ao fumo, não estou dizendo que é fumante passivo, não, certo? Ela está exposta, no caso, ao hábito de fumar. Ela fuma, mas é ela que fuma. Eu não mandei ela fumar. Ela vai estar exposta, não é, gente? Tudo bem. No caso, se o estudo é observacional, é pico ou peco? Peco. Beleza? Esse estudo é de intervenção, pico. Aí vamos lá. No estudo observacional, o pesquisador observa comportamentos já adotados pela amostra, certo? A amostra, no caso, as pessoas que vão participar do estudo, né? Então, as pessoas já fumam. E também vai ter o grupo de pessoas que não fumam, né? Então, eles fazem isso, tá? Isso pode ser para fumar, isso pode ser para beber, isso pode ser para consumir ovo frito, isso pode ser para consumir bacon frito, isso pode ser para fazer exercício, tá? Vocês vão perceber que tem coisas, obviamente, tem coisas. Na verdade, a lógica que eu quero fazer com vocês é o seguinte: todo fator que é uma intervenção pode ser estudado numa observação, sim ou não? Todo fator que pode ser estudado numa intervenção pode também ser estudado numa observação. Todo fator que pode ser estudado num estudo de intervenção pode também ser estudado num estudo de observação, observacional. Sim ou não, gente? Mariana colocou sim. Mais alguém? Só a Mariana tem posicionamento nessa resposta. Mais ninguém. A Lara colocou que não. Me digam mais alguém, gente, aí, por favor. Felipe acha que não. A pergunta é assim, ó. Pense num fator que possa ser estudado numa intervenção, certo? Se ele tem condições de ser estudado numa intervenção, ele também pode ser estudado numa observação. Aí, relembrando, uma intervenção eu, pesquisador, vou mandar o indivíduo fazer A ou B, né? Ou vou fazer nele, né?
seja, eu vou aplicar uma vacina nele, eu vou mandar ele seguir uma dieta cetogênica, eu vou mandar ele cortar produtos lácteos da alimentação, eu vou mandar ele suplementar a vitamina D, certo? Todas essas são intervenções. Vocês concordam? Vocês concordam? Tudo isso que eu falei são intervenções. Existem coisas que não podem ser testadas numa intervenção. Não é isso? Tem coisas que não podem ser testadas numa intervenção. Por favor, gente, me digam, normalmente, qual é o principal motivo para algo não poder ser testado num estudo de intervenção? Pergunta agora é essa. Qual a principal razão para algumas coisas, alguns comportamentos, atitudes, né, enfim, eu não poder testar aquela coisa num estudo de intervenção? A principal razão é a razão da questão ética. Vocês podem elaborar melhor? Exatamente, Adonai. Na verdade, não é nem a principal, né? É quase que a única, basicamente. Você pode ter outras limitações, né? Você pode ter limitação financeira, né? Tal, mas, assim, o que te impede mesmo, assim, é a questão ética, né? Vocês podem me dizer por quê, gente? Só expressar melhor aí. Como assim? Por que a ética não permite algumas coisas? Qual seria? A Dona está levantando a questão do consentimento. Mas, assim, por que, o que é? Quando vocês me dizem a ética impede. Impede o quê, gente? Impede o quê? Por quê? O que a ética... O que, no caso, não é ético aí, nessa questão? Pode me dar um exemplo, por favor, nesse quesito aí? Mas por que, Adonai? No caso do cigarro, beleza, por quê? Eu quero explicitamente o porquê, no caso, não é ético fazer uma intervenção com cigarro. É só isso que eu estou querendo. Por que não é ético fazer uma intervenção com cigarro, né? No caso, mandando as pessoas usarem cigarro ou fumando. Ou fumar. Por que não é ético? O que é que tem de antiético neste quesito? Por causa dos danos, porque causa danos à saúde comprovadamente. Porque existem situações que não seguem regras sociais pré-estabelecidas, que em sua maioria trazem prejuízo por um indivíduo ou um grupo. Não, mas no caso, Débora, assim, eu não sei, essa pergunta é especificamente quanto ao cigarro? Por que fazer uma intervenção com cigarro não é ético? A pessoa não pode estar nem morrendo, Adonai. Pode ser uma pessoa saudável. Um jovem de 20 anos, saudabilíssimo. Porque ainda assim não é ético eu dar cigarro para ele. É o que o João respondeu, né? Porque causa danos à saúde, comprovadamente. Nós já temos estudos, outros, que mostram que existem esses danos à saúde, certo? E é isso é importante saber. Os danos à saúde do cigarro, o conhecimento de que cigarro causa dano à saúde não existe desde sempre. Não existe desde que o mundo é mundo, certo? Os danos à saúde que o cigarro causa existem, ou na verdade, eles podem existir desde sempre, mas o conhecimento desses danos não existe. Só conheceu-se que o cigarro causa danos à saúde quando foram feitos estudos. E aí pode ter sido no início estudo com animais, certo? Que foi, certo? Estudos com animais, né? E se foi estudo com gente, no começo de tudo, pode até ter tido um estudo de intervenção, porque ninguém sabia se fazia mal, se não fazia. Certo? Então, no início de tudo, não pode ter tido um estudo de intervenção com cigarro? Começou-se a ideia de que, olha, vamos fumar é o quê? Era enrolar um monte de mato num papel e acender o fogo. Alguém teria ideia lá em desde quando se faz isso? Certo? Desde quando se faz isso, né? A questão do fumo, inclusive, só veio ganhar impacto quando grandes indústrias, né? A indústria do fumo começou a ser altamente rentável, né?
certo? Mas o hábito de enrolar mato num papel e acender e fumar, isso aí, eu não tenho ideia de quando isso existe. Mas o estudo que comprovou não, que é muito pesado, mas o estudo que apontou que pessoas que fumavam tinham mais chance de ter câncer de pulmão foi feito em 1940. 1940. Esse estudo foi publicado no British Medical Journal, tá? Quanto tempo as pessoas fumaram na vida? E vocês acham que pensar, bem, não fume não, porque vai te dar câncer de pulmão lá em 1930 ou 1920, ou em 1900, ou sabe-se lá quando as pessoas acendiam um rolo de papel com mato dentro para fumar? E aí, então, fume não, sair faz um mal danado para o pulmão? Não, ninguém sabia, ninguém tinha nem ideia de que isso faria um mal ou não, certo? Mas depois desse estudo, aí beleza, começou, né? Aí lançou-se, né? E foi um estudo observacional. Esse que eu estou falando de 1940 foi um observacional, mas foi um observacional tão absurdamente grande assim o efeito que o estudo mostrou da relação entre fumo e câncer de pulmão, tá? Foi muito absurdo assim, que meio que é até hoje usado, não à toa, é o grande exemplo que a gente usa, certo? A questão do fumar e câncer de pulmão. Porque foi uma relação muito forte, tá? Então, deixa eu ver o que, é que vocês falaram, né? Então, a Débora falou que causaria negativos. A Mônica coloca, mesmo que não existisse comprovação dos danos, só por saber a sua composição já é motivo para não dar a pessoa. Isso hoje, né, Mônica? Hoje, certo? Hoje que a gente sabe, tá? Mas como eu falei isso o tempo todo, né? Imagine no começo, certo? Disso. Ninguém sabia o que tinha ou o que não tinha ali, tá? E Lara coloca um exemplo, no caso da quantidade de mercúrio no organismo, é inviável pedir para uma pessoa comer um peixe com elevada concentração de mercúrio, pelos mais vai fazer a saúde dessa pessoa. Hoje também, né, Lara? Hoje, e até talvez mais um tempo, né, mercúrio é um metal tóxico, né? E enfim, vamos botar esse povo para comer esse peixe cheio de mercúrio para ver o que é que rola? Você não vai fazer isso, né? Mas, Lara, as pessoas consomem pescados com níveis elevados de mercúrio, hoje em dia? As pessoas consomem pescados com níveis elevados de mercúrio? Existem pessoas que consomem pescados com níveis elevados de mercúrio? Sim ou não? Sim, certo? E aí você pode testar os efeitos desse consumo na saúde? Pode, né, Lara? Mas vai ser intervindo na vida dessas pessoas, mandando consumir mais? Ou vai ser observando? Observando, né? Inclusive, você vai ver aqueles que consomem muito, aqueles que consomem médio, né? Certo? Então, no estudo observacional, o pesquisador observa, tá, gente? Então, só para concluir a primeira pergunta que eu fiz, gente, se algo pode ser testado na intervenção, ele também pode ser testado na observação, tá? O oposto não é verdadeiro. Se algo pode ser testado na observação, não necessariamente ele pode ser testado na intervenção. Eu não sei se isso ficou claro, tá? Mas se... E falar que o impedimento é ético, não é? Não é questão de técnica. Isso, exatamente. Uma questão ética, né? Porque existe tecnicamente, eu posso, é possível, eu tenho técnica para fazer um estudo de intervenção com cigarro, pega aqui o grupo, vocês aí tudinho, para metade eu mando fumar e dou os maços de cigarro, para outra metade eu mando não fumar. Tecnicamente, esse estudo é possível, é viável? Tecnicamente, sim ou não, gente? Tecnicamente, é possível fazer um estudo de intervenção com cigarro? Obrigado, Julia. Tecnicamente, sim, né? Mas eticamente, não, né? Eticamente, não, mas tecnicamente, sim, certo?
Então, se algo é elegível para ser testado num estudo de intervenção, ele também pode ser testado num estudo observacional, né? Mas o oposto não é verdadeiro. É o caso do cigarro, né, gente? Eu posso observar pessoas que fumam e ver se elas têm mais depressão, câncer de bexiga. Eu posso observar pessoas que fumam e ver se elas têm mais depressão, câncer de bexiga, sim ou não, gente? Posso, né? Agora eu posso intervir nas pessoas, mandando elas fumarem para ver se elas vão desenvolver mais câncer de pulmão, câncer de bexiga? Não, não posso, tá? Agora pense em qualquer coisa que você possa intervir, gente. Qualquer coisa que você possa intervir. Dieta cetogênica. Posso intervir com dieta cetogênica. Eu posso também observar as pessoas que já fazem dieta cetogênica. Sim, Júlio, o álcool também, certo? O álcool, o cigarro. Por exemplo, um trabalho que se expõe a raio-x, por exemplo, certo? Tudo isso seria PEC, tá? Então, beleza, esse é o ponto. Então, deixa eu continuar aqui com os pontos aqui. Então, no estudo observacional, o pesquisador observa comportamentos já adotados pela amostra, né? Então, pode ser qualquer comportamento, certo? Qualquer comportamento. É lógico, gente, existe aqui um aspecto ético, né? Até que ponto é ético, ainda mais com o conhecimento de hoje, vamos supor no álcool. Aí você quer saber se o álcool interfere, aí vamos pegar uma coisa assim que não seja muito clara. O álcool interfere com... sei lá, qualquer coisa, com o crescimento do cabelo, né? ou com queda de cabelo, tá? Qualquer coisa. Quero saber se quem consome mais álcool tem mais queda de cabelo. Aí beleza, você vai mandar as pessoas fumarem para ver se os cabelos dela vai cair? Não, não vai. Desculpa, fumar não, beber, né? Vai mandar a pessoa beber para ver se o cabelo dela cai? Não, você não vai fazer isso, né? Por razões óbvias. Beleza, mas você vai acompanhar pessoas que bebem. Mas vamos supor que durante o seu estudo observacional, você se depara com uma pessoa que bebe 3 litros de cachaça por dia. Todo dia essa pessoa bebe 3 litros de cachaça. E aí, é ético você continuar observando essa pessoa? Estou só observando e vendo o que é que rola. O que é que vocês acham? Você, como pesquisador da área da saúde, chega uma pessoa que toma 3 litros de cachaça por dia. Você vai dizer, tá, vamos observar aqui para ver se aí vai ficar careca logo, logo. É isso? É esse o comportamento do pesquisador? O que é que vocês acham? Você não está incorrendo no mesmo problema ético, mesmo não, né? Mas num problema ético do mesmo jeito lá na intervenção, não é, gente? Você não está incorrendo nesse mesmo problema ético, certo? Você não pode simplesmente deixar uma pessoa tomando 3 litros de cachaça por dia e ficar só de butuca, vendo o que é que vai rolar, né? Não tem cabimento, né? Tá? Então, a questão ética também existe no observacional, certo? Beleza. Então, normalmente, o estudo observacional vai ser muito bom para investigar o quê, gente? Fatores de risco, certo? Fatores de risco. Seja porque é um fator de risco, eu não posso fazer uma intervenção com esse fator, então fumar, beber, né, por questões éticas, como também, gente, por exemplo, vocês sabem, inclusive saiu recentemente, existe uma disparidade racial no tratamento médico. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Pessoas negras tratadas por médicos brancos, especificamente o estudo que saiu, tem sim, Júlio. Especificamente o estudo que saiu era com bebês, certo? Com bebês, eu acho que de parto prematuro, eu não estou lembrado agora exatamente, tá? Mas era, acho que bebê de parto prematuro, certo? Bebês de parto prematuro negros sobreviviam menos que bebês prematuros brancos. E tinha uma relação com a cor do médico que estava tratando a mãe e o bebê ali, né? Na hora do parto.
parte de emergência, essas coisas, né? Tá? E, enfim, denotando aí toda uma questão de racismo estrutural e tudo mais. Existe esse estudo, depois eu posso até passar para vocês, tá? Beleza. Tem como eu fazer uma intervenção sobre isso, gente? Tá? Primeiro, eu não posso determinar quem vai ser de pele negra e quem vai ser de pele branca. Né? Então, eu não tenho como, por uma questão biológica, eu não tenho como fazer uma intervenção quanto a isso, né? E também, ou seja, também tem a questão ética, né? Tipo, se chegar uma paciente gestante negra em risco, aí eu vou botar se ela vai ser atendida por um médico negro ou por um médico branco, através de uma moeda. Também é meio louco fazer isso, né? Tá? Então, você perceba que às vezes eu não posso fazer uma intervenção por uma questão biológica, né? Eu não posso determinar aleatoriamente se a pessoa vai ser negra ou branca. Ela nasce, né? Assim, né? Tá? Mas eu posso testar se uma pessoa negra recebe um tratamento melhor ou não, mesmo sem ser numa intervenção, somente com uma observação, certo? E, infelizmente, é horrível, mas a gente vive num mundo em que a cor da pele é um fator de risco, tá? E não é biológico, é social, tá? A cor da pele é um fator de risco, mas não porque quem nasce negro tenha fatores biológicos específicos que levem a ter um risco maior de doença X ou Y, não, certo? É bem social. Ok, beleza, tá? Então, o estudo observacional, ele é bom para observar fatores de risco, visto que eu não posso fazer uma intervenção para observar, para ver se um fator de risco é um problema, tá? Então, o observacional é bom para um fator de risco. E, normalmente, o observacional é ótimo para se o desfecho for desfavorável, se o outcome for desfavorável. Então, se eu quero, o meu outcome é incidência de câncer de pulmão. Independente do que você esteja estudando, seja fumar, seja beber, seja trabalhar numa fábrica que tenha muita poeira, muito pó, trabalhar com algum produto químico, seja o que for, se você quer saber se o desfecho é câncer de pulmão, dificilmente você vai fazer uma intervenção, porque eu não posso fazer uma intervenção para ver se as pessoas desenvolvem câncer de pulmão, tá? Então, normalmente, observação, tá? E aí, é isso aqui, os participantes estão expostos a um comportamento. Os participantes estão expostos a um comportamento, então é um PEC, tá? Os participantes estão expostos. Beleza. Já no estudo de intervenção, além de observar, é lógico, em todo estudo você observa, né, gente? Em todo estudo você observa, mas o pesquisador intervém no que a amostra vai fazer, ou seja, ele manda a amostra fazer X ou Y, ele que vacina a pessoa, ele que manda a pessoa consumir uma dieta cetogênica, tá? Então, é ótimo para avaliar tratamentos. Tratamento, a dieta cetogênica é boa para um paciente oncológico. Isso é um tratamento. Então, é ótimo, né? Fumar causa câncer de pulmão, isso não é um tratamento. Fumar não é um tratamento. É um fator de risco, certo? Tudo observacional, tá? Então, o estudo de intervenção é ótimo para avaliar tratamento, se você está verificando se aquilo ali é bom para tratar as pessoas, tá? Normalmente, o desfecho de um estudo de intervenção é um desfecho favorável, né? Então, ao invés de eu avaliar mortalidade, eu avalio sobrevivência. Ao invés de eu avaliar, né? Enfim, você vai normalmente tentando ver se é algo favorável, né? Ao invés de eu avaliar se vai subir o colesterol, eu avaliar se vai baixar o colesterol, né? Tá? E os participantes são submetidos a uma intervenção, PICO, certo? Então, tá aí, gente, tá? PECO e PICO. Como é que eu escolho? Se a minha pergunta é um PECO ou um PICO, é baseado no que é que você vai fazer, certo? Baseado no que é que você vai fazer, tá? Então, muitas vezes, como eu falei, tudo que... Às vezes a coisa se encaixa, seja como PICO ou como PECO, tá? Seja como PICO ou como PECO. Teve uma pessoa que colocou... a gente discutiu até hoje, eu não lembro, não sei se foi o da Cícera, lúpus, ômega 3, acho que foi o seu, né, Cícera? Lúpus, ômega 3 e inflamação, não é isso? Lúpus, ômega 3 e inflamação. A Cícera fazer um PEC ou um PICO. Vocês concordam? E com essa ideia de pacientes
portadores de lúpus. Alticame, marcadores inflamatórios. E aí, o ômega 3 pode ser tanto uma exposição, um PEC, estudo observacional, como também pode ser uma intervenção, um pico, estudo experimental, estudo de intervenção. Quero saber se todo mundo percebe isso. Que, no contexto de pacientes com lúpus, investigar é o P, né? Um Alticame, marcadores inflamatórios. E eu quero ver o efeito do ômega 3. Eu posso fazer tanto um PEC quanto um pico. E se vocês puderem, por gentileza, me dar uma ideia de como seria esse estudo, sendo ele observacional, e como seria, quais seriam as diferenças de fazer esse estudo observacional e intervencional? Como seria, assim, de fato, a diferença? Os pacientes são as pessoas com lúpus, tá? O desfecho, aquilo que ela vai medir, os marcadores inflamatórios, vamos dizer, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório que coleta no sangue, tá? Beleza. E ela quer saber o ômega 3, quer saber qual o efeito aí do ômega 3, tá? Esse estudo, ele pode ser tanto observacional quanto intervencional. Eu quero que vocês me digam, por gentileza, como seria esse estudo sendo intervencional e como seria esse estudo sendo observacional? A Cícera colocou PEC para analisar as pessoas com lúpus que já fazem a dieta. Que dieta, Cícera? Perfeito. Dieta. A Julia também colocou. Muito bom. E como seria de intervenção, gente? A Júlia colocou intervenção, pegar, né, convidar, recrutar, né, enfim, incluir pacientes com lúpus e introduzir o ômega 3 na dieta deles. O importante, Cícera e Júlia, é que em ambos os casos poderia ter a comparação, né, e deveria, na verdade, né, o ideal é que tenha um grupo de comparação, não é isso? Em ambos os casos seria o quê? No observacional, o grupo de comparação seriam pessoas que não consomem ômega 3, né, na dieta, ou consomem pouco ômega 3 na dieta. Perfeito. E a intervenção, Júlia, aí era você quem iria mandar as pessoas manter um nível baixo de ômega 3, né, um nível, é difícil, você não pode mandar que não consuma, né, mas não consuma, mas você vai dizer, ó, mantenha baixo, e no outro você vai aumentar o nível, né, na dieta, certo? Gente, eu preciso saber de vocês. A Cícera e a Júlia me responderam aqui com mais precisão, né? Me responderam bem aqui, mas eu preciso, se quem está acompanhando aí,
entendeu essas duas opções, certo? Eu vou até fazer aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Gente, vocês estão vendo aí, eu digitei mais ou menos a pergunta, foi o exemplo da Cícera que a gente estava estudando. E aí, agora eu vou perguntar para vocês, e vou pedir, por gentileza, certo? Se vocês compreenderam que essa pergunta aqui, do jeito que está aqui, eu não sei, não está claro se ela é um pico. Essa não é a pergunta efetivamente da Cícera, até eu digitei agora aqui, né? Mas se fica claro que aqui eu posso converter ela tanto num peco quanto num pico. Eu quero saber se isso está claro para vocês, gente. E, por favor, me respondam aí, sim, só para eu saber quem está. Eu não quero saber quem está participando, eu quero saber se, dentre os que estão assistindo a aula, se isso ficou claro, certo? Porque isso aqui é extremamente importante para discutir, tá? Então, eu quero saber se isso ficou claro, que essa pergunta aqui, ela pode ser tanto um peco quanto um pico, tá? Tá, joia, beleza. Então, pronto. Se vocês perceberam que isso aqui pode ser tanto um peco quanto um pico, em outras palavras, a gente está dizendo, a Cícera pode conduzir um estudo observacional e um estudo de intervenção. Vocês concordam? Que se é tanto um peco quanto um pico, em outras palavras, nós estamos dizendo que eu posso fazer tanto um estudo de observação quanto um estudo de intervenção, tá? Eu posso fazer a observação, né? Já vou pegar as pessoas com lúpus, ver quem come mais ômega 3, ver quem come menos ômega 3 e comparar os marcadores inflamatórios entre essas pessoas, tá? Isso foi um estudo de observação. Eu posso fazer um estudo de intervenção, pegar pessoas com lúpus, mandar consumir mais ômega 3, um grupo, consumir mais ômega 3, seja pela dieta, seja suplementando, seja o que for, mas vamos por dieta, estamos falando de dieta aqui, né? Então, aumentar o ômega 3 na dieta dessas pessoas. No outro grupo, não aumentar o ômega 3, né? Posso até aumentar a quantidade de gordura, o ômega 3 é uma gordura, né? Um ácido graxo. Posso até aumentar os níveis de ácido graxo de uma maneira geral, mas não necessariamente o ômega 3, certo? Ou seja, fazer uma intervenção, né? E acompanhar ao longo do tempo essas pessoas para ver aí os marcadores inflamatórios nessas pessoas, tá? Então, eu posso fazer essas duas abordagens. A minha pergunta agora para vocês, gente, é a seguinte. Para o nutricionista clínico que está lá no consultório, chega um paciente com lúpus e o paciente pergunta, olha, se eu consumir ômega 3, vai reduzir o meu nível inflamatório? Aí o nutricionista pode dizer, peraí que eu vou pesquisar, né? E aí ele pesquisa e encontra dois estudos. Um observacional, que seguiu o PECO, e outro intervencional, que seguiu o PICO, né? Mas um observacional e outro intervencional, tá? Desse mesmo jeito que a gente comentou aqui, que as meninas disseram como seria, né? O de intervenção e como seria o de observação, tá? Qual dos dois estudos deve ter mais peso na decisão do nutricionista para responder ao paciente? Sim, o ômega 3 reduz ou não reduz a inflamação. Qual dos dois estudos?
o que foi de observação ou o que foi de intervenção? Me respondam, gente. Se vocês puderem todos, ó, o Felipe botou pé, a Débora botou pico, a Lara pico, Manuela, Maicon, Maria colocaram intervenção, né, que seria o pico, né? Isso, intervenção, tá? Estamos caminhando aqui para a intervenção, certo? E aí, o que a gente percebe no caso? Se o que você vai fazer lá no consultório é uma intervenção, ou seja, você vai mandar a pessoa consumir ômega 3, a melhor forma de saber se uma intervenção funciona é fazendo um estudo de intervenção. Tá? Perfeito. É isso, tá, gente? Então, uma mesma pergunta da pesquisa, ela pode dar margem para um estudo de observação, para um estudo de intervenção, certo? Pode dar margem, tá? Para todos esses estudos. Mas, via de regra, se é um tratamento, o estudo de observação não é suficiente, tá? Via de regra, se é tratamento, o estudo de observação não é suficiente. Nós temos que fazer um estudo de intervenção. Estamos avaliando um tratamento. Agora, se uma pessoa chega no seu consultório, rapaz, eu devo parar de fumar, porque isso eu estou com medo de ter câncer de pulmão. Aí você vai procurar por estudos de intervenção? Óbvio que não, né? E você já tem uma certa segurança para dizer a ele que é melhor você parar de fumar, porque o risco de ter câncer de pulmão é alto. Você tem evidências para dizer isso? Tem. Os estudos observacionais, né? E nesse caso é o melhor que vai ter. Não vai chegar no estudo de intervenção. Se alguém disser, estou esperando um estudo de intervenção mostrar que fumar é ruim, aí beleza, vai morrer esperando, né? Mas não é uma decisão sábia, porque no caso do fumo, particularmente, os estudos observacionais mostram claramente um efeito grande. Tudo bem, gente? E aí eu quero trazer aqui uma outra discussão para vocês. Nem tudo na vida é fumo, tá? Nem tudo na vida é fumo, fumo de fumar, tá? Nem tudo na vida é isso. Especialmente na nutrição. Quando a gente fala de comer bacon frito, comer salame, comer não sei o que lá, certo? Quando a gente fala dessas coisas, não se compara com fumar, certo? O comportamento de fumar é muito mais nocivo do que o comportamento de comer bacon frito, tá? E isso é um problema para a gente da nutrição. E quando alguém faz um estudo entre fumar e câncer de pulmão, vocês acham que, assim, é difícil para ele perceber a associação? Ou essa associação é longa, assim, que diz, Ave Maria? O que é que vocês acham? Quando faz um estudo de observação entre fumar e câncer de pulmão, você tem dados ali meio heterogêneos ou você consegue perceber um padrão muito claro entre fumar e câncer de pulmão, quando você vai coletando dados do povo? Fuma, sim, não. Câncer de pulmão, sim, não. O que é que vocês acham? Dados heterogêneos ou um padrão claro de associação? Você tem um padrão claro de associação, certo, Júlia? Você tem um padrão muito claro entre fumar e câncer de pulmão. E isso foi com aquele estudo publicado em 1940 e outros estudos que foram aparecendo depois. Todo mundo observando um padrão muito claro, tá? Aí quando a gente chega para comer bacon e ter um infarto, aí, gente, aí a coisa muda, certo? Comer bacon e ter um infarto. Porque, primeiro, para você conseguir mostrar num estudo de observação que é o bacon que causou o infarto, é complicado, porque a quantidade de coisas interferindo aí entre o bacon e o infarto, o bacon frito e o infarto, são muitas coisas interferindo, certo? Então, você vai ter bacon, é uma coisa dentro de um comportamento maior chamado hábito alimentar, certo? Então, um indivíduo que siga uma dieta linda e maravilhosa e consuma 2 vezes na semana um baconzinho frito, mas de resto o cara é perfeito na dieta. Será que o bacon vai ter esse impacto todo? Tá? O hábito alimentar é uma coisa muito grande, certo? O bacon é um componente. Então fica muito difícil. Então, quando a pessoa faz um estudo que vê, come bacon sim ou não, teve infarto sim ou não, vocês acham que esses dados são mais heterogêneos ou aparece o mesmo padrão claro do fumar e câncer de pulmão?
Vocês acham que os dados são mais heterogêneos ou tem o mesmo padrão claro do fumar e câncer de pulmão? O que é que vocês acham entre bacon e infarto? Estou sendo específico com bacon, certo? Não estou falando de hábito alimentar ruim, estou falando do bacon. É heterogêneo, tá, gente? É heterogêneo. Esses dados são muito mais heterogêneos. Então, fica muito mais difícil você comprovar essas coisas, tá? Certo? Então, isso é um problema grave na ciência da nutrição de uma maneira geral. Os estudos observacionais da ciência da nutrição, eles precisam ser muito bem feitos, muito bem conduzidos para conseguir mostrar padrões claros, certo? Senão, é tudo ruído, tudo doido, tá? E aí, é por isso que fica aquela loucura. Ah, ovo faz mal, aí depois ovo faz bem, não sei o que, tá? Por quê? É complicado você atribuir um alimento, aumenta o risco disso ou diminui o risco daquilo. É difícil fazer isso, porque este alimento faz parte de um comportamento maior, chamado hábito alimentar. E, além disso, os desfechos, no caso, infarto, essas coisas, não são influenciados só pelo hábito alimentar, é influenciado pelo sedentarismo, é influenciado pelo fumo, é influenciado pelo etilismo, tá? Então é complicado, mas o ponto que eu queria é isso, tá? Existem estudos observacionais para fatores de risco e estudos de intervenção para tratamentos. Beleza, gente? Tá. Deixa eu dar continuidade aqui, a gente tem 15 minutos, eu vou mostrar uma coisa aqui mais prática para vocês colocarem no trabalho de vocês, tá, gente? Vejam essa pergunta aí, leiam, por favor, essa pergunta que está aí, tá? Existe diferença na perda de peso de indivíduos com obesidade submetidos à dieta cetogênica comparados com aqueles submetidos à dieta com restrição calórica? Uma pergunta bem direta, tá? Qual é a hipótese? Essa é a pergunta da pesquisa, tá, gente? Essa aí é a pergunta da pesquisa. Como construir uma hipótese? Como construir uma hipótese para essa pergunta? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, gente. Qual poderia ser uma hipótese para essa pergunta? Beleza, Dona? O que vocês entendem, no caso, por hipótese para essa pergunta? A hipótese teria que ser a resposta para essa pergunta, certo? Assim, a resposta antecipada. O que é que você, como pesquisador, antecipa que é a resposta a essa pergunta, certo? Então, no caso, a pergunta é: existe diferença na perda de peso entre indivíduos A e indivíduos B? Quais são as possíveis respostas, gente, para essa pergunta? Me digam, por gentileza, quais são as possíveis respostas para essa pergunta? A Júlia colocou sim ou não. Júlia, e dentro do sim, você consegue me dar, assim, algumas opções? Você está certíssimo. É sim ou não. Mas no sim, se ela induz mais peso, ou mais perda de peso, ou se ela induz menos perda de peso, né? Porque pode ser para os dois lados, né? Certo? Gente, isso aqui é uma das razões que eu prefiro que a pergunta seja feita dessa forma aqui, tá? Muita gente coloca a pergunta assim, ó. A dieta cetogênica induz mais perda de peso do que a dieta com restrição calórica em indivíduos obesos? Vocês perceberam aqui a diferença? Deixa eu até escrever isso. Seria como alguém escrever assim, ó. Certo? Particularmente, por que eu acho que a primeira opção, ela é mais útil do que a segunda opção? Vocês percebem que é a mesma pergunta, não é bem a mesma, porque
Na segunda pergunta aí, o que é que o pesquisador já está fazendo? Ele já está colocando a hipótese dele na pergunta. Você percebe isso? Ele já coloca a hipótese dele na pergunta. Tá? Na primeira, ele deixa a pergunta ampla, assumindo que tudo pode acontecer. A cetogênica pode ter ou não diferença, e se tiver diferença, essa diferença pode ser para cima ou para baixo. Certo? A primeira é isso, está aberto, certo? Como deve ser, tá? Como deve ser. Então, a pergunta deve ser aberta mesmo assim, olha, eu tô aberto a qualquer possibilidade. Eu reconheço a possibilidade de qualquer evento. Eu reconheço a possibilidade do evento C não tem diferença, e do evento C tem diferença sendo a cetogênica melhor, como também tem diferença sendo a restrição calórica melhor. Todos esses eventos são possíveis, tá? Já na segunda, não, eu já estou induzindo ali, né? Eu já estou dizendo o que é que eu imagino, né? Mas onde é melhor eu dizer o que eu imagino? Na pergunta ou na hipótese? Faz muito mais sentido eu como pesquisador, colocar a minha percepção na hipótese, certo? Que é a resposta a essa pergunta. Então, como seria essa hipótese? Veja só, pergunta. Vocês estão foca na primeira, tá? A hipótese poderia ser... A pergunta é, existe diferença na perda de peso de indivíduos, baralá, interrogação? A hipótese pode ser simplesmente, existe diferença na perda de peso de indivíduos, baralá, ponto. Não é mais interrogação, porque aqui não é mais uma pergunta. É uma resposta a essa pergunta, né? Seria a mesma coisa você responder sim ou não lá, né? Mas você não vai botar na sua hipótese sim, né? Você tem que escrever a sua hipótese, tá? Certo? Então, existe diferença na perda de peso de indivíduos com obesidade. Tá? Claro, você pode também, na sua hipótese, tomar partido já de cara. Na sua hipótese, você colocar a perda de peso de indivíduos com obesidade submetidos à dieta cetogênica é maior do que naqueles submetidos à dieta com restrição calórica. Ponto. Certo? Você tá colocando aí o teu lado, você está assumindo o seu lado. O que é que você espera encontrar com o seu estudo? Na tua hipótese, certo? Então, a gente está falando disso aqui, porque se vocês perceberem lá naquela parte dos tópicos necessários para um projeto de pesquisa, você tem que ter uma pergunta, você tem que ter uma hipótese, você tem que ter um objetivo. Certo? E aqui a gente está construindo de uma forma rápida, né? Vocês percebem que, na verdade, o grande trabalho é construir a tua pergunta. Depois que tu constrói a tua pergunta, os outros pedaços vêm sendo derivados dessa pergunta, certo? Então, você tem que construir a sua pergunta. O que você não pode é construir uma pergunta e botar na hipótese uma coisa nada a ver. Não. Inclusive, é repetitivo, certo? O negócio é repetitivo, porque tem que ser repetitivo. Você não pode fazer pergunta sobre feijão e querer responder arroz, certo? Não. Se você está perguntando sobre feijão, na tua hipótese, é feijão que tem que estar lá. Entenderam? Então, fica repetitivo. Então, eu vou voltar aqui rapidinho, certo? Então, pergunta. Existe diferença na perda de peso de indivíduos com obesidade submetidos à dieta cetogênica comparados com aqueles submetidos à dieta com restrição calórica? Interrogação. Hipótese. Existe diferença na perda de peso. Estou respondendo que sim, né? Que eu imagino que existe a diferença. Posso ir além, posso dizer. Ou seja, eu não digo a primeira, digo só a segunda. A perda de peso de indivíduos com obesidade submetidos à dieta cetogênica é maior do que naqueles submetidos à dieta com restrição calórica. Certo? Estou respondendo a minha pergunta antes de fazer o experimento. Ou seja, a hipótese é uma antecipação da resposta. É aquilo que você imagina que seja a resposta final. Certo, gente? Ô, Nassib, Diga. então que essa pergunta pode ter duas hipóteses, né? Só que Pode. você escolheu, né? Pode até três, né? Pode ser que não tem, pode ser que não tem, pode ser que tenha maior para um lado, pode ser que tenha maior para o outro. E não houve diferença, né? Mas Mas você escolheu aí, não é? Isso. E essa escolha não é na doida, né? Você escolhe, de fato, aquilo que você imagina, né? Uhum. Entendi. Aí, gente, se quiser botar o objetivo, se a pergunta é, existe diferença na perda de peso, taranã, e a hipótese é que existe diferença, você não tem que inventar moda. O seu objetivo é determinar
ou investigar, ou enfim, aí tem os verbos, né, para isso. O objetivo é determinar se existe diferença na perda de peso de indivíduos, certo? Não tem que inventar moda. Aí Michael bota, e se essa resposta antecipada estiver errada? Mesmo assim não ficará muita coisa, depois os resultados vão mostrar? Não, mas eu vou precisar modificar? Não, não vai, Michael. Você simplesmente refutou a tua hipótese, né? Normalmente a gente faz um estudo esperando confirmar a nossa hipótese. Mas se os dados são soberanos, né? Se os resultados mostram que a tua hipótese não era verdadeira, aí tu vai ter que escrever os resultados do teu estudo e a discussão do teu estudo, contrariando toda a tua hipótese. E é uma resposta, né? E é uma resposta, né? Na verdade, a gente pode até dizer que é a resposta, né? Essa é a resposta. Os resultados é a resposta. É soberano a hipótese, né? O drama, Michael, é só que, no caso, como nós somos seres humanos, nós somos apegados, né? Às nossas crenças, às nossas coisas, né? Então, tu faz ali isso quando você, de fato, executa o projeto, né? Conduz o projeto. Aí tu faz cheio de vontades para mostrar que A é melhor que B, aí quando chega lá, não mostra que A é melhor que B ou pior, mostra que B é melhor que A. Aí lá vai tu ter que ir de encontro a tudo aquilo que tu acredita, né? Mas é assim mesmo, tá? Assim que vai construindo. Ô, Nassib, talvez Obrigado. por isso seja importante a leitura dos artigos que já fizeram isso, né? De trabalho. Exato. Não é? Exato, exatamente. E aí o título também, gente, não precisa inventar muita coisa, certo? Você não precisa colocar título de matéria de revista, certo? Fato ou fake, não sei o que, não precisa dessas coisas chamativas, tá? Não, isso é direto, tá? Título, diferença da perda de peso de indivíduos com obesidade submetidos à dieta cetogênica, tá? Esse negócio de título chamativo, isso aí é para a revista Veja, Isto É, essas coisas assim, certo? Lá, artigo científico, o título é sóbrio, é direto, tá? Sem paixões, sem chamar atenção, sem querer despertar a curiosidade do leitor. Não precisa disso aí, tá? Isso aí, se a pessoa quiser vender. Ok. Beleza. Bom, gente, é o seguinte. Teria essa discussão aqui ainda, né? Mas só para ter uma ideia, foi mais ou menos o que a gente discutiu, mas esse diagrama ele só resume, tá? Eu vou então ficar aqui mais alguns minutinhos nele para a gente encerrar, né? Então, gente, a gente tem pesquisas analíticas e pesquisas descritivas, tá? Então, as descritivas é o estudo populacional, que normalmente uma descritiva pode ser até mesmo uma pesquisa eleitoral, por exemplo, certo? Pesquisa eleitoral, uma pesquisa descritiva, tá? E outros que são muito comuns, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O tal do relato de caso ou série de casos, né? Que é série de casos é quando relata vários casos parecidos, né? E relato de caso é um relato de caso, né? Um caso lá chame muita atenção, aí você faz um relato daquele caso, né? Vocês perceberam que aqui na nossa disciplina a gente não está usando esse pedaço aí, né? A gente não trabalha com relato de caso, nem com essas coisas, tá? Até mesmo porque, gente, a utilidade para a prática clínica do relato de casos, da série de casos, e até mesmo de estudos populacionais descritivos, puramente descritivos, não tem muita utilidade para a prática clínica, certo? Eles são ali no início, né, e tal, então o relato de caso é muito útil para uma nova técnica cirúrgica, né, ou uma doença muito rara, tá? Aí você faz lá um relato de caso, mas, de uma maneira geral, a prática clínica não é muito útil, certo? Então, aí a gente tem os analíticos, tá? O analítico experimental e o analítico observacional. Foi o que falamos bastante, né? Certo? Só para saber se vocês estão por dentro, gente. Quando eu falo de um analítico experimental, vocês sabem qual é o nome desse estudo, especificamente, quando a gente fala um estudo analítico experimental, que é o estudo de intervenção, né? O estudo de intervenção, qual é o nome dele? Vocês lembram disso? Qual é o nome desse estudo? O estudo de intervenção, ele tem um nomezinho específico.
quando o pesquisador faz a intervenção nos pacientes e tal, blá, blá, blá. Qual é o nome que se dá para esse estudo? Para esse tipo de estudo? Não sei se vocês sabem, ou se vocês lembram. Sabem? Acho que não, né? Isso, Ana, muito bem. É o ensaio clínico, certo? Ensaio clínico, tá? Ensaio clínico é quando o pesquisador faz a intervenção com os participantes, tá? Aí a gente chama, então, um estudo analítico experimental só tem um tipo, é o ensaio clínico, tá? Aí ele pode ser aleatório ou não, ele pode ser com grupo controle ou não, ele pode ter placebo ou não, certo? Mas o nome do estudo é ensaio clínico, tá? E aí, gente, no observacional nós temos o longitudinal e o transversal, certo? O longitudinal implica que há acompanhamento ao longo do tempo, tá? E o transversal é a coleta toda feita no mesmo momento, tá? Aí o que nós vamos fazer essa semana? Eu preciso que vocês coloquem, eu vou abrir de novo lá no AVA, certo? E vocês vão ler o capítulo 3 ou é o 2, acho que é o 3 daquele livro lá da Bose, certo? Aquele PDF, né? O capítulo 3. Vocês podem focar especificamente na parte lá dos estudos, desses 4 estudos aqui, do estudo experimental, do caso controle, do coorte e do transversal, certo? Vocês foquem nesses 4 aqui, tá? E aí vocês vão colocar lá na pesquisa, no AVA, né? O teu PECO, com a tua pergunta, já agora pronta, reformulada, né? Sem termos dúbios, sem coisas difíceis de medir, certo? Vocês vão colocar lá o teu pico, a tua pergunta, o teu pico ou PECO, e vai colocar qual é o teu tipo de estudo, se é transversal, se é coorte, se é caso controle, ou se é experimental, ensaio clínico, certo? Isso, obviamente, após vocês darem uma lida no capítulo do livro e vendo as diferentes, porque se é observacional, aí tem esses 3 tipos aqui, certo? E aí você teria que decidir qual seria dos 3 que você escolheria, tá? E aí na aula que vem a gente vai iniciar a questão de busca na base de dados e escrita da introdução, certo? Mas, óbvio, se tiverem dúvida, vocês podem falar comigo, podem mandar mensagem lá no AVA, certo? Que eu respondo sobre o início da escrita, né? Porque, querendo ou não, vocês vão ler isso aqui, vão decidir qual é, mas já pode ir fazendo assim, escrevendo alguma coisa minimamente, dando uma olhada nos artigos sobre o teu tema, né? Fazendo a busca no Google Scholar, a gente vai ver isso na aula que vem, a busca não deu tempo da gente ver hoje, tá? Para você ir já fazendo a escrita, né? O esboço do projeto. Tá bom, gente? Mas, de toda forma, na verdade, vocês podem ter, então, a pergunta, a hipótese e o objetivo. Já isso vocês já podem escrever, né? Foi isso que eu mostrei agora há pouco aqui, tá? Então, pergunta, hipótese e objetivo, vocês já podem escrever, né? Pergunta, hipótese, objetivo e o tipo de estudo que você vai fazer. Pergunta, hipótese, objetivo e o tipo de estudo que você vai fazer. Beleza, gente? Bom, gente, então, 4h10, nós encerramos aqui a aula. Quem tiver alguma dúvida, que quiser tirar, pode ficar à vontade, mas estão dispensados por hoje, tá, gente? E qualquer coisa, pode tirar dúvida agora, como pode me mandar mensagem, pode fazer o que for. Tá, João? Complemento lá, certo, João? Ficou faltando o teu lá.
Ô, Gabriel, tu fica aí um pouquinho para eu falar um negócio contigo. Beleza. E se você puder, né? Não, tranquilo. Hoje eu tô tranquilo. Tá certo, Mariana. Esse e-mail que você mandou já tem tempo, não foi? Pode usar essa sala. Posso ir, né? Obrigado. O controle do ar tá em cima da caixa roxa. Isso não, só... E aí, eu pertenço a esse grupo, Narciso? Claro, né? Tá esperando o quê? Uma carta convite, é? A luz acende aqui fora ou aqui dentro? A luz acende lá fora. Você precisa. Gabriel, todo teu áudio tá ligado, né? Oh, tá joia. Laís e Felipe estão com alguma dúvida, gente? Ou esqueceram o computador ligado aí? Pelo visto, esqueceram ligado. Acho que esses aí deixaram aí fora dormir, né? Pois é, ó. Ô, Nassib, tá gravando ainda, né? Não é melhor parar? Com certeza.